Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Essa é a nossa sexta aula de biologia. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a tela. Só um minuto. Essa é a nossa sexta aula do cursinho popular do Boiaé. E aí a gente vai estar, na verdade, a quinta aula, desculpem, a quinta aula de biologia do cursinho. No tema de hoje da nossa aula, a gente vai tratar os aspectos bioquímicos das estruturas celulares. Para começar, então, falando sobre esse assunto, a gente vai passar aí por uma breve revisão, né, que seria falar um pouco sobre né, a matéria bruta, a matéria viva, que são aí esses componentes que vão alimentar todos os seres vivos, e dos quais eles vão retirar, né, todos os elementos necessários para a formação, né, tanto para o metabolismo funcionar, quanto também para o seu desenvolvimento. Então, a matéria bruta e a matéria viva, elas são compostas pelos mesmos elementos químicos. Entretanto, observam-se diferenças fundamentais nos seus arranjos atômicos. De todos os elementos químicos conhecidos, que são aí aproximadamente mais de 100, né, apenas 19 são essenciais para todas as células. Em torno de 98% da massa total das células são constituídas por 6 não metais, né, 6 elementos que não se comportam, né, não têm características, não são ditos como metais. E aí, quais são esses elementos, né? Seriam o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. E esses elementos, então, eles vão, né, estar em grande proporção espalhados nos corpos, né, dos seres vivos. Os seres vivos, eles são compostos quimicamente por compostos orgânicos, né, que seriam os compostos de carbono, aí a gente poderia falar os glicídios, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, e também compostos inorgânicos, né, então os compostos de carbono com origem mineral, e pelos demais elementos, como água e sais minerais. Então, a relativa quantidade desses compostos ela pode variar de um organismo para o outro. Então, por exemplo, pensar que nós mamíferos temos temos uma composição, né, de elementos dentro da gente, que, por exemplo, pode ser bem diferente dos crustáceos, por exemplo, né, ou dos insetos. Né? Então, essa alteração ela vai ocorrer de acordo com a natureza, certo? Ao lado tem um quadro que foi retirado do material suporte para nossa aula, e nessa tabela, né, nesse quadro, a gente vai ter os minerais, cada um deles, né, potássio, cálcio, fósforo, não vou ler todos eles, e a função na sua frente. Eu recomendo muito que você observe esse quadro e tente assimilar, né, o mineral à sua função. Porque, de repente, lá na questão do Enem, eles podem estar passando de uma forma dentro da questão que ou fala a função daquele mineral, ou fala o nome do mineral e pressupõe que você sabe aquela função, principalmente em questões que são de biologia vegetal. Né? Então, o conteúdo mais voltado para a biologia vegetal, ela sempre pode ser que tenha essa pegadinha. O formulador da pergunta coloca o mineral pressupondo que você vai saber a função, ou te pergunta alguma função, né, alguma questão que está relacionando a função e que pressupõe que você precisa ou sabe de qual mineral ele está falando. Ele está falando. Passando aí adiante, né, a água ela é o principal componente da matéria viva. Né? Ao longo das nossas aulas de biologia, eu sempre tenho comentado sobre isso, né, que em grande quantidade, a grande maioria dentre os componentes que vão estruturar os organismos vivos, a maioria é água. Né? Nós, seres humanos, por exemplo, de 60% a 70% do nosso organismo é composto por água. Né? Então, ela apresenta um papel fundamental na configuração e propriedades, né? Ela possui propriedades biológicas de de macromoléculas, né? Estando presente em 83% dos músculos, 48% dos ossos e 12% da dentina encontrada nos dentes, ou seja, tem água até mesmo nos dentes, né? Nos componentes que às vezes a gente acha que não são hidratados.
Quanto mais água tem num tecido, maior a sua taxa metabólica. E quanto maior a idade de uma célula, menos água ela tem. A taxa de água também varia de espécie para espécie, né? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu estava comentando, 70% da massa corporal humana ela é composta por água. Já no molusco, essa porcentagem ela é maior, ela é de 80%. 80% do corpo de uma lesma, por exemplo, ela é água. Os sais minerais eles estão essencialmente presentes na rotina bioquímica da célula, sendo importantes para a regulação osmótica, distribuição elétrica, equilíbrio ácido-base, ativação de enzimas e formação de estruturas esqueléticas. São encontrados na matéria viva dissociados, ou seja, né, na forma iônica, separados e também não dissociada, né, cristalina ou compondo moléculas orgânicas. Só um minuto, por gentileza. Com relação à forma iônica, né, que a gente citou agora há pouco ali atrás, então a gente pode citar né, alguns elementos que estão disponíveis na forma iônica, né, aí para a nossa absorção. A gente teria o sódio, o potássio e o cloro, né? Esses íons, né, eles têm concentração, as suas concentrações elas são de extrema importância para a manutenção do equilíbrio osmótico, né? Ou seja, o controle de entrada e saída de água, que vai interferir tanto na hidratação da célula, do tecido, como também até mesmo no fator de pH, né? Então, esses íons, né, eles têm essa função muito importante para a estrutura celular. Tanto que com o aumento desses íons no interior da célula, ela ganha água, e se ela, né, se tem poucos desses elementos dentro da célula, ela tende a perder água para o meio celular, para o meio externo à célula. Cada estrutura celular e cada tipo de célula apresenta um pH, né, ideal para ela estar convivendo naquele lugar. Por exemplo, células do intestino, do estômago, por exemplo, elas devem tender a ter uma resistência a baixos pHs, né, já que a gente tem o suco gástrico, nós temos vários, na verdade, o suco gástrico, né, que é uma mistura de vários ácidos ali que vão servir para digerir, né, que vão ter a função de digerir para a gente o nosso alimento, para poder disponibilizar ele para o restante do corpo. Então, por exemplo, a célula da parede epitelial do estômago provavelmente deve ter um pH extremamente mais baixo do que ácida, né, do que, por exemplo, a célula do nosso pé, né, ou da nossa pele, né, ou do próprio coração, né, as células que revestem o coração. Cada estrutura celular e cada tipo de célula apresenta um pH ideal, né, não sendo possíveis grandes variações. E aí, se vocês estiverem acompanhando as aulas da Karina, imagino que a Karina deve estar falando sobre isso, né? Que lá na química a gente tem até o conceito de solução tampão, né? Que são essa faixa onde o pH de uma solução ela pode estar variando ali, porque vai ter algum agente externo que vai conseguir meio que segurar essa faixa, vai conseguir estabelecer, fazer com que essa faixa de acidez e de basificação ela consiga se estender um pouco sem prejudicar estruturalmente, né, aquele meio ao qual ele está, aquela solução se faz presente. Então aqui a gente está vendo que nessa situação, né, essas células elas não vão ter uma grande variação de pH. Né? Então, no caso, dessa forma, a concentração de íons H+, é essencial para a manutenção do metabolismo celular. Deixei para vocês aí uma imagem mostrando, né, o que seria o íon H+. Imagino que a Karina já deve ter abordado com vocês lá na química, mas só para poder lembrar aqui, tá bom? E aí deem uma olhada nesse desenho que mostra o círculo azul central, está simbolizando um próton de hidrogênio, um próton, e aí a bolinha amarela seria o elétron, né, dando voltas ao redor dele. E aí o que acontece, né, para ele ser considerado um H+, então ele perde esse elétron, que é o que vocês podem observar na direita, esse círculo sem a camada de valência
dele, né, porque ele não tem um elétron em volta. Já a nossa direita aqui, a gente já vai ter um círculo, um próton de hidrogênio com 2 elétrons, né, fazendo ali todo o movimento da camada circular, né, eletrônica. E aí, o da esquerda é um H+, o da direita, um H-. O H+ é um cátion, o H- é um ânion. E o central, que é vamos dizer assim, né, o íon, no caso, o elemento hidrogênio, né, na sua forma, vamos dizer, equilibrada entre prótons e elétrons, né, aí seria o nêutron. Falando um pouquinho aí ainda, né, sobre a matéria viva, com relação aos constituintes orgânicos, a matéria viva é composta por macromoléculas, ou seja, moléculas de alto peso molecular, as quais são polímeros formados pela sequência de moléculas menores, os monômeros. Os polímeros, né, de maior importância, são proteínas, né, são as proteínas, os polissacarídeos e os ácidos nucleicos. Falando um pouquinho dos carboidratos, eles são compostos basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. E são classificados em 3 categorias: em monossacarídeos, em oligosacarídeos e em polissacarídeos. A gente vai falar um pouquinho sobre esses três grupos, né, essas 3 classificações dos carboidratos. E aí, carboidratos, assim, de uma forma bem simples, bem simplista, né, do que seriam os carboidratos, é pensar no pão, no macarrão, no bolo que foi feito com farinha de trigo, né? Esses alimentos, basicamente, eles são formados de carboidratos, em sua maioria. Falando então dos monossacarídeos, né, que são eles? Eles são açúcares mais simples, né? Mono é lembrar de mono é um, né, na classificação linguística. Então, por serem mais simples, né, eles são aqueles que não sofrem hidrólise, né, não sofrem a quebra da água e contêm de 3 a 7 átomos de carbono em sua constituição. Um exemplo de monossacarídeo mais importante são as pentoses, ribose e desoxirribose, tá? Que são aí pentoses presentes na molécula de RNA e DNA, então que fazem parte aí de algo extremamente necessário para a sobrevivência de qualquer indivíduo, animal, vida, né? Porque aí entram as plantas, os vegetais, as bactérias. Então, os seres vivos, né, que possuem aí o seu DNA para replicar suas células, no DNA e também no RNA vai estar presente 2 monossacarídeos, né? No caso do RNA, a ribose, no caso do DNA, a desoxirribose. Também vão ter alguns outros monossacarídeos que são as hexoses, que aí a gente consegue citar aqui a glicose, a galactose e a frutose. A glicose, ela é o combustível para todas as células, né? Então, por isso que é tão importante a gente consumir glicose, porque a glicose ela vai servir aí como essa fonte energética para a manutenção celular. Agora a gente também vai, né, falar um pouquinho aqui sobre os oligosacarídeos, né, essa segunda classificação, né, de açúcares. E os oligosacarídeos, eles são o resultado da união de até 10 unidades de monossacarídeos através de ligações glicosídicas. Eu não vou entrar aqui no mérito do que seriam as ligações glicosídicas, mas eu acho muito interessante vocês pesquisarem sobre. Não sei se a Karina está abordando isso lá em Química, né? O que seriam as ligações glicosídicas, mas basicamente são ligações entre moléculas de glicose, tá? Mas existem algumas especificidades aí nessa ligação para ela acontecer, quando ela se quebra, o que acontece. E aí, falando de 3 exemplos, né, de oligosacarídeos, a gente tem a maltose, a sacarose e a lactose. A lactose, eu acho que é uma das... Tanto a lactose quanto a sacarose, né, são, acho que, um pouco mais fáceis da gente assimilar. A lactose seria a do leite e a sacarose é esse açúcar, né, convencional, cristal aí que a gente consome
enfim, né, que a gente compra nos estabelecimentos para adoçar café, suco, preparar receitas. E por último, dos três grupos, a gente tem os polissacarídeos, tá? Que são macromoléculas formadas pela união de até 6.000 monossacarídeos. E aí um exemplo são os polímeros de glicose. No geral, a função dos carboidratos é atuar como fonte de energia, né, para as formas de vida. Na coordenação da atividade celular, também, elas têm essa função por fazerem parte dos ácidos nucleicos e também pelas funções estrutural, né, e informacional. Então, elas são muito importantes para o desempenho metabólico de qualquer organismo vivo, porque tanto faz parte do DNA, né, também como tem essa função estrutural, informacional e também uma moeda energética. Então, está aí extremamente importante a relação desses açúcares para a manutenção e sobrevivência da vida no planeta. Ainda com relação aos compostos orgânicos, os lipídios são ésteres de ácido graxo, né, ácidos graxos e álcool. E eles podem ser classificados como simples, quando formados apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns exemplos que a gente vai ter de lipídios seriam os glicerídeos, né? Eu trouxe três aqui para a gente poder abordar. E aí os glicerídeos, eles são compostos por glicerol, no qual encontramos os óleos normalmente de origem vegetal e as gorduras principalmente de origem animal, os quais apresentam um papel de reserva energética. Os glicerídeos, a principal função deles seriam apresentar o papel de reserva energética. Já os cerídeos seriam as ceras, né? Então compostos aí, o álcool, né? Vai ser um dos componentes dele, que é diferente do glicerol. O álcool que compõe os cerídeos, ele é diferente do glicerol, que é o que a gente estava comentando anteriormente. E eles podendo ser de origem vegetal ou animal. E apresentam como função a impermeabilização de superfícies que estão sujeitas à desidratação, como, por exemplo, folhas de frutos, ou até mesmo em frutos. Né? Então, aquela camada mais serosa, que às vezes pode ficar sobre, sei lá, uma alface, uma couve. Não sei se vocês já repararam, se vocês já pegaram, né? Observaram a textura. Tanto que se você lava uma folha de alface com água e sabão, ela perde alguma coisa, né? Quando você passa a mão nela, ela está diferente. Você retirou esse cerídeo, né? Esse açúcar, esse componente de estrutura de lipídio, que tinha essa função também de proteção, né? De ser essa camada que também evitaria a perda, por exemplo, de água. E aí o terceiro grupo de lipídios que a gente tem são os esteroides. Geralmente são encontrados associados às gorduras, no caso aqui, por exemplo, aos ácidos biliares, o ácido da bile, a vitamina D, né, a cortisona. E um dos principais esteroides conhecidos é o colesterol, né, que está presente nas membranas das células animais e atua como precursor de hormônios sexuais. Porém, se o colesterol ele vem de origem animal, se a gente consome muita carne gordurosa com uma grande concentração de colesterol, né, esse colesterol em excesso ele pode ser prejudicial à saúde, né? Ele vai entupir, ele vai acumular nos vasos sanguíneos, o que pode gerar vários problemas, né? Então, assim, desde AVC, a parada cardíaca, a vários outros problemas por excesso desse colesterol que vai se acumular aí em vasos sanguíneos. Os lipídios, eles também são classificados como complexos, né? Quando são compostos por outros, né, grupos além dos ácidos gráficos e do álcool, né, e de álcool. Por exemplo, a gente pode falar as lipoproteínas e os fosfolipídios, que são os principais componentes das membranas celulares. Né? Então, lembrar lá das aulas anteriores, quando a gente estava abordando ainda célula, como que é a estrutura celular, e aí é lembrar que quando eu comentei da parede celular, né, eu ainda comentei, falei, olha,
Existem aqui, né, uma dupla camada lipídica, né, e aí lipídio é lembrar né, esses componentes que tem aí essa relação polar, que pode tanto inibir a água, quanto interagir com outras soluções que às vezes pode ser que não sejam aquosas. Depois, qualquer dúvida, revisita a aula lá falando sobre células, onde a gente fala sobre parede celular, tá bom? E aí, os lipídios eles são insolúveis em água, né, pois suas moléculas são apolares e solúveis somente em solventes orgânicos. Então, né, suas principais funções são estrutural, componente das membranas celulares, reserva energética, isolante térmico, função hormonal, né, como hormônios sexuais, por exemplo, isolante elétrico, né, forma a bainha de mielina dos axônios lá do cérebro, e também impermeabilizante de substâncias, de superfícies, perdão. Então, impermeabilizante de superfícies. Já falando aí um pouquinho sobre as proteínas, né, concluindo a parte dos lipídios, elas também fazem parte dos compostos orgânicos, né, que compõem os seres vivos. São biopolímeros, né, compostos por monômeros denominados aminoácidos e também, né, os compostos mais abundantes, e são também os compostos mais abundantes nos seres vivos, né? Existem na natureza mais de 200 aminoácidos, no entanto, apenas 20 desses aminoácidos que compõem as proteínas. A diferença entre as proteínas está relacionada à quantidade, tipo e sequência dos aminoácidos. A ligação entre um ou mais aminoácidos é denominada ligação peptídica e ocorre entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o agrupamento amina do outro, que quando esses dois se juntam, acontece a liberação de uma molécula de água, graças aí a essas pontas que existiam na molécula, né? Provavelmente um íon, um hidrogênio com uma hidroxila, quando isso se junta, esses dois por atração, né, H2O, isso libera uma água e essas moléculas elas conseguem manter uma nova ligação aí através da liberação dessa molécula de água. Os aminoácidos, eles são classificados em 3 categorias, né? E aí falando agora um pouquinho dos aminoácidos que compõem as proteínas. Então, conforme a necessidade em nossa dieta, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de como que a biologia enxerga, né, classifica os aminoácidos que compõem as proteínas em relação à sua necessidade ou essencialidade para nós seres vivos. Então, a primeira categoria seriam os aminoácidos naturais, né, que são aqueles produzidos pelo próprio organismo. Então, a gente pode falar da glicina, da alanina, da serina, da cisteína, da tirosina e por aí vai. Deixei como exemplo para vocês a glicina. Também a gente vai ter aí o segundo grupo, né, de classificação desses aminoácidos, que seriam os essenciais, né? Então, eles são ingeridos através... A gente precisa ingerir eles através da alimentação, porque para o nosso funcionamento metabólico acontecer de forma regular e correto, né, esses aminoácidos eles são necessários a gente ingerir através da nossa alimentação. E aí eu estou falando da lisina, do triptofano, da fenilalanina, a treonina, a valina e por aí vai, né? A gente, qualquer coisa, dá uma observada aí no slide. E também temos esse terceiro grupo, que são os semi-essenciais, né? Eles não são produzidos de forma suficiente pelo organismo e dessa forma é necessário ingeri-los na alimentação. E aí, como exemplo, a gente tem a arginina e a histidina. Então, né, relembrando aqui, né? Então, os semi-essenciais são aminoácidos que o organismo produz, mas a gente não consegue produzir ele na quantidade que nós precisamos. Daí a gente precisa de ingeri-los, né, através de alimentos que contenham esses aminoácidos. 2 exemplos, a arginina e a histidina. Com relação à estrutura, né, as proteínas elas podem apresentar, no caso aqui, 4 formatos, né, 4 aparências ou 4 estruturas, né? A primeira delas seria a estrutura primária, tá? O que seria uma estrutura primária de uma proteína?
né? Seria a formação pela sequência linear dos resíduos de aminoácido, né? A gente está falando do aminoácido antes, então, porque vários aminoácidos, né, juntos formam uma proteína. Então, essa estrutura primária, ela vai ser o quê? Formada pela sequência linear, ou seja, veio um aminoácido e foi se ligando ao outro, né, de forma linear, e isso vai formar uma estrutura primária. Depois a gente vai ter uma estrutura que seria a estrutura secundária, que aí já vira uma forma helicoidal. O que é uma forma helicoidal? A forma de hélice, né? Então, seria pensar nessa... No próprio DNA, né? Eu não queria falar do DNA, mas eu acho que a figura que melhor pode representar essa ideia de uma estrutura secundária, né? Essa forma helicoidal. Que é o quê? Essa forma helicoidal ela é devida à interação entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina de outro aminoácido, através de, né, de pontes de hidrogênio, porém ligações fracas dessa relação, né, de pontes de hidrogênio. Indo para a estrutura terciária, né, essa hélice ela pode se dobrar nela mesma, sendo denominada uma proteína globular. A estrutura terciária ela é formada por ligações disulfídicas, ligações covalentes e também de pontes de hidrogênio. Lembrando que ligações disulfídicas são ligações que envolvem enxofre, né, que vão provavelmente aí precisar do íon enxofre que vai estar inserido em alguma molécula, e essa interação dele vai possibilitar essa mudança conformacional na própria estrutura da molécula, né, fazendo aí com que ocorra essa formação dessa estrutura terciária a partir dessa movimentação formada por forças externas, né, como, por exemplo, as ligações covalentes, as pontes de hidrogênio e as próprias ligações disulfídicas. Por último, a gente vai ter a estrutura quaternária, né? Essa estrutura, ela se provém a partir da união de várias cadeias polipeptídicas, assumindo forma de novelo, né? Então, linear, depois da linear, a gente vai ter a helicoidal, né? Depois da helicoidal, a gente pode ter essa que se dobra, né? Então, essa estrutura em hélice, ela pode se dobrar em si, e aí formar a estrutura quaternária, que é a ideia de um novelo. Vamos pensar num novelo de lã, né? Aquele monte de linha ali, todo enrolado, que de certa forma vira passa a ter uma estrutura, né? Uma forma, um formato. E aí essa é a última estrutura, né? Essa é a última forma que as proteínas podem apresentar. Então, ela é a união de várias cadeias polipeptídicas, assumindo forma de novelo, consequência da união de estruturas terciárias, né? E aí lembrar, por exemplo, uma proteína ela não sai da estrutura primária e se transforma, né, e passa a apresentar a conformação de uma estrutura quaternária. Não tem como. Né? Então, da estrutura primária vai para a estrutura secundária, da estrutura secundária depois pode ser que vá para, né, essa proteína se converta para essa estrutura terciária e somente aí após se converter que pode ser que ela vá para a conformação de estrutura quaternária, tá bom? Trouxe um exemplo aqui também do material que eu tenho usado, né, que é um suporte aí dos professores da Exalc, que montaram um excelente material, vou deixar o link dele no vídeo para vocês terem acesso, tá bom? E aí nessa imagem a gente tem aí uma proteína e em seus vários níveis, né, de estrutura, né, essas ligações que compõem essa proteína. E aí, vamos lá. Então esse esquema é um esquema representativo dos 4 tipos de estrutura que uma proteína pode ter. O A é a estrutura primária, tá vendo? Reparem para vocês verem. Os aminoácidos estão todos alinhados, né? Ou seja, a ideia de uma linha, ligados em linha, né? Em linha, enfim, reta, e um do ladinho do outro ali para compor sua função, né? Já a figura B, ela mostra a estrutura secundária, ou seja, essa linha, ela já finalizou, ela já tá, né, já existe, todo mundo que precisava, todos
os aminoácidos que precisavam de compor ela já compôs, e agora ela começa a ter uma outra forma, então ela vai virando essa hélice, esse processo de conformação em hélice. Já a C, o desenho C, a figura C, a gente vai ter uma estrutura terciária, né, que é quando essa hélice começa a se dobrar em cima dela mesma, ou seja, ela não vai ficar uma hélice muito grande, vamos dizer assim, né? Uma hélice de, de, de forma retilínea. Não, ela vai começar a se dobrar também, que é o momento dessa estrutura terciária se formar. E por último, né, a figura D, vocês estão vendo aí, é a estrutura quaternária, quando já aconteceu várias dobras da estrutura entre dobras da estrutura secundária para a terciária, e aí, na estrutura quaternária, já é essa ideia de um novelo, né, que aí ela mesma já está se dobrando sobre ela e criando essa conformação, né, essa estrutura que vai ter uma forma, vai ter um tamanho, vai ter um peso molecular e que provavelmente são padrões aí da natureza biológica. Falando um pouquinho das proteínas ainda, né, elas podem ser classificadas como simples, né, quando são formadas apenas por aminoácidos, como por exemplo, né, as histonas ou as albuminas, ou como conjugadas, né, quando elas têm, além dos aminoácidos, elas apresentam um grupo prostético, né, por exemplo, aí a gente poderia dizer as lipoproteínas, né, que é a junção de aminoácidos mais lipídios, né. Um desses exemplos disso que eu acabei de falar, no caso, poderia ser pensado no cromossomo, né? Que o cromossomo ele é uma estrutura proteica, de base proteica, muito complexa, extremamente complexa, né? Então, ela vai ter histona, ela vai ter nucleossomo, ela vai ter cromatina, e tudo isso é reflexo de dobramentos, né, de dobras ou de enovelações do produto proteína, né, que começou lá com a estrutura simples, né, adenina, timina, citosina, enfim. As principais funções das proteínas, falando um pouquinho das funções delas, seriam a função estrutural, né, como colágeno. Colágeno é uma proteína, né, que segura a nossa pele, né, faz com que a gente, né, as pessoas jovens aí têm uma produção de colágeno ainda ativada, então é muito difícil pensar num jovem com pé de galinha, por exemplo, né, ou com alguma ruga, ou com a pele mais enrugada. Essas pessoas jovens, elas têm muito colágeno, e o colágeno ela tem ele, né, tem essa função estruturante, né, de deixar tudo ali durinho, enrijecido. Também existem a função hormonal para algumas proteínas, né, como a insulina, por exemplo, que aí, né, que vai manter essa relação com açúcares dentro do corpo. A de defesa, como os anticorpos são proteínas, né, então se a gente está aí hoje vivendo uma pandemia, onde fruto, né, da infecção de um vírus, esse vírus, para ele ser combatido, ele é combatido através de defesas, né, do corpo, os anticorpos. Então, olha a importância da gente ingerir alimentos que vão nos ajudar a manter e produzir mais proteínas no nosso corpo, principalmente os anticorpos, né, para poder nos ajudar na defesa aí contra várias doenças e, em específico, né, hoje a gente está vivendo um momento de pandemia no mundo, né, então se manter bem alimentado, se manter bem hidratado também é uma forma de se fortalecer para, se caso acontecer uma infecção viral, bacteriana, o que for, o nosso corpo poder reconhecer os anticorpos nessas proteínas, elas estarem estruturadas, estarem bem em números de quantidades de reserva, enfim, né, em números bacanas para conseguir combater essas infecções no nosso organismo. Tem também a função energética, né? Então, no caso aqui, as biocatalisadoras, né? Que é um outro tipo de proteína também, no caso é uma enzima, e também de movimento, como a actina e miosina, que estão presentes nos nossos músculos, né? Os músculos, eles têm actina e miosina que possibilitam, por exemplo, né, o esticar e o contrair dos músculos sem que eles se rompam, né? Nem que não, sem que eles se rasguem, se rompem, se fraturem. Na verdade, se fraturem não, porque o tempo todo está se fraturando, mas
se rasguem, né? Enfim, né? É pensar como se o puxar, né, aquela coisa do correr, de fazer um exercício, de varrer uma casa, lavar uma roupa, né? Olha aqui, se a gente, né, esse movimento são as proteínas actina e miosina que estão agindo ali dentro do músculo, proporcionando essa elasticidade para ele, fazendo com que ele volte para o tamanho, né, a forma dele normal, mas se necessário for precisar de esticar ou contrair, vai acontecer, né? Vai fluir. E essa é a função, né? Função de movimento que alguns tipos de proteína, no caso que a actina e a miosina, possuem. E também de reserva, como é o caso da albumina, né? Uma proteína de reserva dos seres vivos. Com relação aos compostos, né, orgânicos, podemos ainda citar os ácidos nucleicos, no caso do DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, né, o ácido ribonucleico, que são biopolímeros, né, cujos monômeros são os nucleotídeos. Né? Os nucleotídeos eles são compostos por um radical fosfato, uma pentose, né, e uma base nitrogenada. Então, eu deixei aqui alguns exemplos nas figuras para vocês, né, dessas moléculas, né, com um radical fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada. Então, deem uma olhadinha em citosina, guanina, adenina, uracila, para já irem já se apropriando, né, desses nomes, dessas, dessas moléculas, porque isso pode ajudar muito na hora de uma prova do Enem, onde está se perguntando, por exemplo, sobre questões do DNA, né? E aí, o DNA é o material genético informacional de cada indivíduo. Cada indivíduo tem o seu DNA, o qual armazena todas as informações genéticas, né, nas sequências definidas de nucleotídeos. Ou seja, os nucleotídeos seriam como se fosse um mapa, né, que vai descrever um manual de instruções de como se produzir tal coisa, como fazer tal coisa, como regenerar tal coisa, como se proteger de tal situação, e tudo isso está lá no DNA. E a sequência de aminoácidos, né, igual a gente está vendo, vou usar esse exemplo aqui, onde nesse pedaço está aparecendo, pelo jeito, uma guanina, estou olhando aqui para o DNA, tá bom? Para a molécula de DNA, para o primeiro par de base de aminoácidos ali. Então, o G provavelmente é uma guanina e o C é uma citosina. Então, guanina com citosina, na hora que a proteína que for fazer a leitura do DNA, né, fazer essa leitura nesse pedaço do DNA, vai estar expressando para alguma coisa. Vamos supor que seja para a formação, por exemplo, do indivíduo, que vai determinar a altura dessa pessoa. Então, eu tenho 1,89 m. Provavelmente no meu DNA, no espaço de altura, mais outros fatores, né, vai ter uma conformação ali, guanina com citosina, por exemplo, que para uma pessoa de 1,40 m, 1,50 m, pessoas mais, né, um indivíduo mais baixo, provavelmente na região do DNA que corresponde à altura, o meu pode ser que seja diferente dessa pessoa. Logicamente, né? Não existe esse determinante porque tem alimentação, o meio, o ambiente também, eu acho que são fatores que nos ajudam nessa definição final de altura. Porém, a predisposição entre alto, baixo e indivíduo mediano, você consegue encontrar no DNA, né? Então, que dá essas características para cada pessoa. Já o RNA está envolvido diretamente, né, no processo de síntese proteica. Então, o RNA ele é basicamente essa estrutura que possibilita o indivíduo, depois que ele nasceu e está crescendo, está, né, se desenvolvendo, está passando pela sua fase juvenil, adulto, enfim, de poder repor coisas que às vezes se perdem durante a vida, no sentido de a água que sai do corpo, as nossas fezes, tudo isso está relacionado. O RNA ele precisa, às vezes, de repor, recorrigir alguma coisa, a gente machuca. Um bom exemplo é isso, né? Quando a gente machuca e a pele vai
reconstruir, né? O tecido vai se reconstruir. Precisa muito do RNA, né? Nesse momento que as células ali que sofreram provavelmente essa lesão, várias proteínas estão ali pegando partes, né? Liberando RNA para ser enviado para outros locais para se produzir outras células ou outras organelas ou até mesmo o próprio tecido, né? O conjunto de células que forma o tecido. E tudo isso é fruto desse exercício, dessa dessa capacidade que o RNA tem, né? Na verdade, do DNA de conseguir se replicar, na verdade, de uma proteína que vem fazer a leitura do DNA, consegue extrair o RNA e esse RNA ser conduzido para onde tem que ir dentro de uma célula para poder corrigir alguma coisa ali ou acrescentar alguma coisa. Beleza? Pessoal, quero agradecer demais a cada um de vocês que está assistindo essa aula. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem ou no WhatsApp ou aqui pelo link do YouTube. A nossa próxima aula vai ser no dia 16, né, segunda-feira que vem, e o assunto abordado vai ser codificações da informação genética. Lembrando que essa nossa aula de hoje a gente falou sobre metabolismo celular e a gente pôde passar aí, né, sobre principalmente algumas estruturas que a gente tem dentro dos organismos vivos, né? Então, as proteínas, os aminoácidos e os lipídios. Estudem a apostila e qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Desde já, quero agradecer né, cada um de vocês que pôde estar aqui. E no mais, até semana que vem. Tchau, tchau.